dia, irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma alegria poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus e que vai nos alimentar. E eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Tenho gratidão ao Senhor por poder estar aqui e compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo. Em nome de Jesus, que eu quero colocar a vida de cada um que está ouvindo essa palavra diante do Senhor e repreender na autoridade do nome de Jesus toda distração, tudo aquilo que rouba a atenção, tudo que rouba a paz, Amém. toda incredulidade, toda mente blindada, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, as mentes voltadas, cativas ao conhecimento da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos usa nesse dia, Senhor, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que eu sei que muitos vão dizer, já ouvi tanto disso, mas eu creio que a palavra de Deus se renova a cada manhã. E nessa manhã, o Senhor vai falar conosco de outra maneira, que vai tocar nos nossos corações, assim como já tocou no meu quando eu fui preparar essa palavra, amém? Está em Lucas, capítulo 24, do verso 13 em diante. Lucas 24, de 13 em diante. Os discípulos no caminho de Emaús. Todos nós estamos no caminho, todos nós estamos caminhando para o alvo que é Cristo. E muitas vezes nós voltamos e depois precisamos retornar de onde paramos. E essa manhã que o Senhor possa despertar nos corações aquilo para o qual essa palavra foi escrita, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos ler Lucas 24, para quem está entrando agora, verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que é mais ou menos 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que havia sucedido, irmãos? Foi a crucificação de Jesus e havia uma promessa para eles, e eles viram que a promessa não se cumpriu e eles foram embora. Verso 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que o profeta disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aleluia. Vamos parar aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse relato do aparecimento de Jesus ressurreto é exclusivamente do livro de Lucas. Você não vai encontrar em outros evangelhos. E aqui, essa parte está dizendo que 2 pessoas estavam
caminhando de Jerusalém de volta para Emaús, que era uma aldeia, e eles estavam voltando para suas casas no domingo da ressurreição, tristes, cabisbaixos. Esse lugarejo ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, como eu já comentei, e conversavam entre si o que havia acontecido em Jerusalém. Falavam a respeito do Evangelho de Jesus, e se aproximou deles, e Jesus começou a caminhar junto deles. Oh, glória a Deus! Eles saíram de lá tristes, porque aquele Jesus, aquele profeta, aquele homem forte, que seria o libertador de Israel, havia morrido. E disseram que ele ia ressuscitar no terceiro dia, e até aquela hora eles não viram nada. E voltaram entristecidos, desanimados. Quantas vezes, irmãos, nós temos uma promessa do Senhor para as nossas vidas, e nós colocamos no nosso calendário o tempo que nós queremos que o Senhor faça. Aí a coisa não acontece. Aí nós voltamos para trás, nos entristecemos, achamos que o Senhor não nos ama, porque o outro irmão que nem estava esperando o milagre já tinha acontecido na vida dele. E muitos de nós já fizemos isso várias vezes, esperando o tempo de Deus no nosso micro-ondas, para ser muito rápido, muito certeiro. Mas essa semana eu compartilhei com o nosso grupo de intercessão, o nosso grupo da Mosaico Paraíso, sobre Amós e sobre os frutos. Quando ele foi falar com o rei Jeroboão, sobre a mensagem que Deus deu para ele, para que a mão de Deus seria, ele iria pesar a mão dele sobre Israel, sobre o rei. E o rei, ele morreria à espada. Mas essa não é a mensagem de hoje, né? Mas eu só quero dizer o seguinte, que nós não esperamos o fruto amadurecer. E quando isso acontece, às vezes nós já estamos tão desanimados, e muitos já estão até fora da casa do Senhor por conta disso. Mas eu quero compartilhar com vocês o que foi essa viagem de volta para casa que provavelmente era um casal, ou dois irmãos, porque eles voltaram para a mesma casa, estavam juntos, conversando, discutindo, entristecidos, desanimados, frustrados, porque o que mais amargura o nosso coração é a frustração. Não é nem a perda, mas a frustração. E eles estavam conversando entre si. Era como se seus olhos estavam fechados e não perceberam que Jesus já estava ali com eles. E às vezes a nossa tristeza nos impede de ver quem está ao nosso lado. Quem o Senhor muitas vezes colocou para nos apoiar, para orar por nós, para nos abençoar naquele período de angústia e de tristeza. E ouvindo a conversa deles, Jesus perguntou: que conversa é essa? Que palavras são essas que vocês estão falando? Que tristeza é essa? Você não está sabendo do peregrino? Falaram para Jesus. Sabe? Faltaram falar para Jesus: você está fora da caixinha? Você estava em Jerusalém? Toda a cidade, toda a província, todo lugar ali só falava do Cristo crucificado, e você não está sabendo de nada. Só se fala nisso em todo lugar. Estavam entristecidos, estavam frustrados, e comentaram tudo sobre o que a palavra, o Evangelho estava escrito. Porém tristes e com frustrações por não ver o seu Senhor morrer, por ver seu Senhor morrer daquela maneira. Eles estavam tão entristecidos que não enxergaram Jesus, que Jesus se aproximou deles. E sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos tão obcecados pelos nossos problemas, pelas nossas dores, que nós não vemos o mover de Deus. Nós não vemos Jesus perto de nós. Nós não vemos que Ele já enviou os anjos e deu ordem ao nosso respeito para nos guardar, para nos libertar. E nós ficamos olhando para as nossas feridas, olhando para o nosso ventre, e não olhamos o que está ao nosso redor. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais nessa manhã, nesse dia, para que a gente enxergue o que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Amém. Amém. E aí, quando a gente está tão amargurado, a gente fala assim: só o Senhor não sabe o que me aconteceu. Todo mundo sabe, porque eu já pedi oração, eu já orei, eu já conversei, já ouvi profecias, já ouvi palavras de cura, já ouvi palavras de libertação, já ouvi palavras de milagre, e minha vida continua a mesma coisa. Será que só Jesus ignora o que me aconteceu?
Mas nós aqui, né? Anos e anos depois, sabemos e conhecemos tudo o que aconteceu com o nosso Senhor. Mas aquelas duas pessoas que estavam voltando, estavam vazias e tristes. Eles sabiam tudo o que iria acontecer com Jesus, mas eles acharam que não aconteceu, porque não esperaram o término do propósito de Deus, para o qual Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E eles estavam ali sem esperança. Eles estavam voltando para casa, passados, frustrados, entristecidos, sem esperança. A estrada de Emaús significa o caminho do regresso, retorno à nossa vida do passado, aquilo que fazíamos e praticávamos fora da vontade de Deus. Outra característica de Emaús é considerada a estrada da decepção, a estrada do desespero e da desobediência, estrada da falta de fé. Mas pode ser também a estrada do nosso resgate nessa manhã, nos momentos de sequestros e onde nos encontramos. Sabe, irmãos, eu conheço uma pessoa que foi criada no Evangelho, ela conheceu Jesus, ela frequentava a escola dominical, ela foi até a fase adulta, até se casou numa igreja cristã, mas depois ela se afastou e se tornou adoradora de espíritos de mortos, por causa de uma decepção. Mas ela mesma se decepcionou, porque Deus não decepciona ninguém. Ele não decepciona ninguém. Ele, ao contrário, ele é gentil, ele vem para o seu coração e fala: eis que estou à porta e bato. Amém. Se abrires, eu entrarei, serei contigo, você comigo. Amém. Não é dessa maneira. Ele é gentil, ele bate, nós que temos que abrir. E quando ele entrar, vai ser algo sobrenatural. É algo que você nunca mais consegue viver sem. Desde o dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, é um crescente na minha vida. Cada dia eu sou mais apaixonada, cada dia eu quero mais o Senhor para minha vida. Cada dia eu sou inconformada com esse mundo. Cada dia eu quero resgatar mais vidas para Ele, porque eu o amo, eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei a transformação que Ele fez em mim. Você pode nem ter problemas, você pode nem ter aflições. Fala assim: ah, mas eu preciso de Jesus só se eu tiver capenga, cheio de problemas, de enfermidades. Não, vem para Ele por amor, porque Ele te amou primeiro. Vem para Ele porque Ele vai te conduzir para o caminho certo. Ele não vai te deixar retroceder daquilo que você já conquistou nele. Ele vai te ajudar a avançar. Amém? Amém. Glória a Deus. E o primeiro fato importante desses discípulos está no verso 21 aqui. E olha o que eles falaram. Ora, nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já esse é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Sabe, eles pensavam, eles não creram, eles só pensavam assim: ah, eu penso que acho que vai ser assim, que Deus vai fazer assim. Não, eu creio que Deus vai fazer assim. Sabe, eu creio que as promessas dele vão se cumprir na minha vida. Eu creio e não abro mão, porque tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. E hoje de manhã eu compartilhei com uma reunião de oração que nós temos para orar pelos nossos filhos. E eu falei: irmãs, orem por mim, que eu vou estar compartilhando uma palavra. E falei um pouquinho dessa palavra. E eu disse para elas o seguinte, que assim como esses discípulos, né, eles esperavam que Jesus fosse trazer a redenção para eles. Eu falei: eu também desejo, no nome de Jesus, que seja um dia de redenção, um dia de libertação, um dia de milagre na vida dos meus irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. 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 E Jesus voltando para os discípulos, e eles disseram, né? Muitas vezes nós conhecemos o Evangelho, mas estamos sem a vida do Evangelho. Nós conhecemos e sabemos as Escrituras, mas nossas vidas estão caminhando no caminho de Emaús. Fomos até certo ponto. Quantas decepções, quantas pessoas que vêm pedir oração específica. Ela não quer só a salvação, não quer a salvação, que com a salvação vem todas as coisas. As pessoas às vezes querem algo, um favor da parte de Deus. Isso é legítimo e vocês têm que vir dessa maneira mesmo, porque depois vocês vão conhecer esse Deus doador que vai dar todas as coisas, vai suprir todas as suas necessidades no nome de Jesus. Amém? E muitos conhecem as Escrituras, mas seu coração está triste
e as suas vidas estão vivendo só um Jesus histórico. Isso é o que mais se ouve, isso é o que mais se vê hoje em dia. Pessoas que falam assim, eu não preciso mais ir para a igreja, porque eu tenho a comunhão com Deus, eu falo com Deus, eu já sei o que fazer. Eu ouvi há pouco tempo de uma pessoa que foi visitar a minha casa e ela não quis saber. E eu decidi só ouvir, não falar nada e orar por ela, porque eu creio que ela vai voltar. Porque ela conheceu um evangelho de troca de favores, onde você tem que fazer no ambiente de igreja que você está, para você merecer algo. E ela se culpa por ter perdido uma comunhão com filhos, com a família, porque vivia dentro da igreja. Mas não é para isso que o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando para te dar vida e vida em abundância. E a alegria que você vai ter de ter Ele na sua vida, você vai querer falar desse amor, servir aos irmãos. Isso é com alegria, não com peso, para a glória do nome de Jesus. Amém. E esses irmãos falaram, nós achávamos que ele seria o libertador de Israel. Eles estavam frustrados, mas acabou. Ele morreu, acabou a esperança de Israel. Acabou a alegria. Estamos frustrados com a realidade. E eles sabiam tudo da palavra, mas não experimentaram a bênção do evangelho. Sabe, irmãos, muitos de nós somos assim. Sabemos tudo sobre a palavra. Sabemos que o Senhor é poderoso em palavras e em obras. Mas nós não desfrutamos disso, não usufruímos daquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes nós nos atropelamos e não deixamos a nossa fé agir e não aprendemos a ter um tempo de espera na presença do Senhor. E nós sabemos que Ele é poderoso, que Ele faz milagres incríveis, marcantes, Ele faz milagres sobrenaturais. Sabemos da sua morte, sabemos da sua ressurreição, sabemos que Ele foi tirado da cruz e sabemos que Ele vive, aleluia. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu tenho esperança na salvação, na vida eterna. Eu creio que vou estar com Ele na glória. Eu creio que vou reinar com Ele. É isso que o Senhor quer que você ouça, que você coloque no seu coração nessa manhã. E que você abrace isso para a sua vida. Você vai ter a melhor vida desse mundo. Você vai ser o homem e a mulher mais feliz dessa terra. Amém. Quando você entender esse propósito. Amém? Amém. Eu creio. Nós não podemos deixar que Jesus seja só uma compreensão histórica do passado. Como eu ouvi num determinado lugar que eu frequentei. Os discípulos esperavam que ele fosse um revolucionário em Israel e queria ressuscitar dentre os mortos e provar seu poder. Aleluia! Mas disseram, já se passaram 3 dias e nada aconteceu, então estamos voltando para casa. Voltamos para os nossos problemas, como Pedro que voltou a pescar, que está em João 21. Ele, depois que Jesus morreu, ele falou, agora não tem mais sentido. Porque ele era dependente da presença física do Senhor Jesus. Então, como Jesus morreu, ele falou assim, agora não tem mais sentido. Ao invés de ele continuar a obra que Jesus começou, ele voltou a ser pescador. Mas Jesus, por amor, foi buscá-lo, porque ele sabia o potencial que ele tinha. Jesus sabe o potencial que você tem em Deus. Ele sabe o amor que você tem pela palavra de Deus. E Ele não vai permitir que você se perca. Em nome de Jesus eu profetizo na sua vida que você vai crescer, que você vai avançar, que você vai servir o nosso Senhor Jesus Cristo, que os nossos filhos serão Amém. E cumprirão a palavra do Senhor Jesus que foi plantada no coração deles para a glória do nome de Jesus. E ninguém vai voltar para casa, ninguém vai voltar para Emaús. Esse caminho foi mais uma oportunidade que Jesus deu a eles, para eles terem um encontro com o Senhor, um encontro verdadeiro, genuíno, marcante, pessoal, individual. O Senhor faz isso, não é só na multidão. É na solitude do seu quarto, é no seu trabalho, é fazendo as coisas de casa. Que coisa gloriosa. Você está fazendo o seu trabalho dentro de casa, ouvindo louvor, adorando o Senhor, ouvindo, chamando a presença dEle para perto de você. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Pedro voltou para a vida natural, ele voltou para os velhos costumes, voltou para a velha profissão, que ele era pescador, né? E nós não podemos dar prazo para o Senhor se manifestar em nossas vidas. Nós precisamos tirar isso das nossas mentes, do nosso coração.
Sabe por quê? Eu quero perguntar para você agora. Quanto que você sabe de Jesus? Quanto nós sabemos de Jesus? Às vezes nós temos muito conhecimento, mas falta em nós a vida que há em Jesus. Sabe? A palavra de Deus diz que a letra mata, mas a palavra vivifica. Nós podemos ler, conhecer, fazer teologia, fazer muitos cursos, estudar a vida toda. Mas se nós não tivermos a palavra como vida em nossas vidas, não tem sentido. Nós precisamos conhecer a vida que há em Jesus. Glória a Deus. E tudo isso vai deixar com que o nosso coração não fique mais vazio, mas tenha a unção de Deus, da presença marcante do Senhor. Amém. Amém, amados? Amém. Da amizade com Jesus, porque Ele é nosso amigo, onde a vida dele se torna vida em nós e nós nos tornamos vida com Ele. Nós somos um só em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Ele é a videira verdadeira. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Ele nos enxertou nele. Nós somos os ramos dele e temos a mesma seiva, o mesmo sangue corre em nós. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. A Glória mesma a Deus. seiva que corre na videira, corre nos ramos e não desfrutamos dele muitas vezes porque achamos que somos galhos secos, sem vida, sem fruto. E a nossa vida se torna religiosa. O Jesus disse que o Pai é o agricultor. Eu quero te convidar. Deixa o lavrador podar seus galhos que estão apodrecidos e te revigorar e te fazer frutífero. Amém? Amém. Amém, aleluia. Eu quero isso para minha vida. Senhor, tira o que não presta e me enxerta. Estou enxertada na videira verdadeira. Eu quero, Senhor amado, ser uma árvore frutífera para a glória do teu nome. Sabe, irmãos, essa experiência de vida é sobrenatural. Quando nos tornamos religiosos, como aqueles dois no caminho de Emaús, o Senhor nos convida a ter uma vida de poder com Ele. Uma vida de fé, uma vida de testemunho, uma vida de alegria, uma vida de abundância. Porque Ele venceu a morte. E Ele estava ali, vivo, ao lado dos discípulos. E eles estavam com os olhos fechados para não perceber a presença do Senhor. E eu quero te perguntar, você está no caminho de Emaús? Você está voltando porque não teve aquela promessa cumprida na sua vida? Ao desejo do seu coração? E Jesus perguntou para os discípulos, por que vocês estão tristes? Porque eles não ouviram o que Jesus estava falando em todo o caminho. Jesus estava perguntando, estava conversando, mas eles não ouviam nada. Glória a Deus. Porque conheciam tudo. Tudo que Jesus estava falando, porém eles não experimentaram o poder daquelas verdades. É isso que o Senhor nos convida todos os dias, para experimentarmos dele, para comermos dele. Por isso que ele fala na ceia, que quem não comer dele e não beber do sangue dele não tem parte com ele. Nós precisamos nos alimentar dele todos os dias. Amém, queridos? Aqueles dois irmãos que estavam voltando, ou o casal, eles conheciam a teoria, conheciam a informação, mas precisavam se tornar na vida deles um conhecimento verdadeiro. Jesus estava ali. Emanuel, o Deus conosco. O Senhor estava com eles. Ele estava ali. Era a voz de Deus no coração daquele casal. Eles estavam ouvindo da boca do próprio Deus ali, Jesus Cristo, o Senhor. E seus ouvidos estavam fechados. Eles estavam voltando para a vida natural, como Pedro voltou para a pesca. Seus olhos estavam bloqueados e seu coração trancado. O Senhor falava com eles, mas a palavra de Deus diz que eles discutiam no caminho. O verso 15 fala, olha, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas, irmãos, no verso 28, diz que quando eles se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante. Ele estava como que se despedindo, né, indo embora. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina.
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, aleluia, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amados, muitas vezes, às vezes a gente quer desistir de um ministério, a gente quer desistir de falar, de orar por uma pessoa. Eu cansei de orar por ele, cansei e não acontece nada, desisto. Nós não podemos desistir, nós não podemos desistir. Eu me lembro verdade. Que quando assisti um programa na TV do Jimmy Swaggart, eu vi num culto um casal de velhinhos, os dois de bengala, indo lá pra frente, e a mulher levando o homem pelo braço, assim, bem velhinhos, e ele foi lá pra frente na igreja para se entregar para o Senhor Jesus Cristo. E essa mulher orou 68 anos pelo seu irmão. E depois de 68 anos, ele entregou a vida para Jesus. Amém. Ele é salvo, ele está na glória com o Senhor junto com ela. Glória Aquilo foi marcante na minha vida, para eu não desistir das pessoas, para eu não desistir do propósito de Deus. Eu sempre aprendo algo quando eu vejo ou quando eu ouço alguma palavra, porque sempre fica algo no nosso coração, né, irmãos? E foi tremendo o que aconteceu naquela manhã, assistindo aquele culto lá nos Estados Unidos. E Jesus, durante o caminho com esses dois, ele bateu, mas eles não abriram a porta do coração. Eles estavam com o melhor pregador do universo. Por mais que o Senhor se esforçasse, a palavra não chegava ao coração deles. A vida de Jesus ainda não havia entrado no coração deles. Eles tinham admiração, conhecimento e eles tinham desejo de que ele fosse mesmo o Salvador de Israel, um guerreiro, um homem forte que ia libertar eles da servidão. Mas os ouvidos deles estavam duros, tapados, não receberam a palavra no caminho. Por isso que Jesus não desistiu. Ele poderia ter seguido em frente ou ter voltado, porque ele já havia ressuscitado, é lógico, mas ele decidiu ficar com eles. Aceitou o convite, porque Deus tinha uma obra na vida daqueles dois. Irmãos, não desista daqueles que você tem orado, não desista daqueles que você tem buscado, não desista da sua família. Eu louvo a Deus porque quando eu me converti, minha família se reuniu e me massacraram, falaram que fizeram lavagem cerebral na minha cabeça. Glória a Deus por essa lavagem. Eu devia ter tido essa lavagem desde a minha infância, para não ter passado pelo que eu passei. Mas depois eu, na minha oração, consegui ganhar toda a minha família para Jesus. Minhas irmãs, meu irmão, minha mãe, meu pai, todos os meus sobrinhos estão nos caminhos do Senhor. Tem alguns que precisam voltar, mas eu creio que no tempo certo o Senhor está trabalhando. Amém. Eu não vou desistir, não vou desistir de orar por Ele. Amém. Eu quero dizer para vocês, muitas vezes nós sabemos tudo da palavra, já conhece tudo. Ai, vai pregar sobre o caminho de Emaús de novo, cansei de ouvir. Sabe, irmãos, já ouvi muitas vezes, mas a psicologia afirma que temos uma guerra e nós precisamos nos lembrar não só das tragédias, mas das bonanças também. Nós temos que nos lembrar daquilo que Deus fez de bom para nós e não podemos nos esquecer. E às vezes nós somos cheios de declarações de fé vazias e vazios de experiência com o poder de Deus. Sabe quantas pessoas conhecem a palavra de capa a capa, mas é vazio de poder de Deus, vazio de experiências com o Espírito Santo.
E ali Jesus se aproximou da casa deles. E ele aceitou o convite e foi cear com eles. Por isso que a palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cearei contigo, você comigo. Oh, que coisa gloriosa, que maravilhoso isso. Saber que um Deus tão grande se importa conosco e se importa com cada um. Para Ele não tem grande nem pequeno, para Ele tem corações que precisam abrir a porta para eles fazer morada. Porque o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, que todos sejam libertos, para que o nome dele seja glorificado e exaltado, para que haja paz, para que haja alegria nas famílias, nos ambientes de trabalho, em todo lugar. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus. E eles fizeram um convite para aquele que caminhou com eles na estrada de Emaús. Ele poderia falar: fique com a sua religiosidade, porque você não tem coração aberto para ouvir o que Deus tem para você. Apesar de tudo, abriram a casa para o Senhor comer com eles e tiveram a oportunidade de abrir os olhos espirituais. Uma vez eu ouvi uma palavra, uma pregação do tempo da oportunidade. Tem coisas que não voltam nunca mais. E eu chorei muito naquele culto, porque eu falei: quantas coisas eu perdi, quantas coisas eu não recebi, porque eu estava fazendo o que não era necessário no momento. Mas se nós fizermos isso, se nessa manhã você convidar Jesus para entrar na sua casa e cear com você, você vai perceber a grandeza, o poder e a alegria que não vai acabar nunca mais, que é ter Ele habitando na sua vida, no seu coração. E ali na consagração dos alimentos, no partir do pão, uma janela espiritual se abriu e eles viram que era o Senhor que estava com eles. Aleluia! Louvado seja Deus. E começaram a vibrar com o acontecimento e glorificaram o nome do Senhor. Exaltaram o Senhor, pois viram que verdadeiramente era o próprio Senhor que estava na casa deles. Olha que privilégio. Amados irmãos, a casa é o seu coração. Ele não vem mais bater a porta da sua casa, mas ele vem bater na porta do seu coração. Se você ainda não fez a confissão de que Jesus é o Senhor da sua vida, aproveite essa manhã e faça isso, porque o Senhor está aqui e Ele está batendo na porta do seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Agora, aquele caminho triste de Emaús se tornou um caminho alegre e triunfante para Jerusalém, cheio da vida de Deus, de vida e vida em abundância. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles testemunharam: Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa vida, Jesus é a nossa alegria. Foi testemunho de fé, mas Jesus não estava mais ao lado deles. Jesus estava dentro deles. Aleluia! É dessa maneira, irmãos. É dessa maneira. Ele não vai vir fisicamente ao seu lado hoje, mas Ele vai estar dentro do seu coração. Ele vai estar com você em onde você estiver, te guardando, te orientando, mas você precisa ouvir a voz dele. Você precisa ouvir, porque no caminho da nossa vida, às vezes nós nos atropelamos com os nossos desejos, com aquilo que nós falamos para nós mesmos: vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas nós precisamos ouvir Jesus, amém? Porque Ele tem planos maiores e melhores para as nossas vidas. Jesus estava dentro deles, aleluia. A graça estava com eles. Seus corações estavam abrasados, eles estavam quentes, estavam excitados, cheios de alegria. Sabe quando você vê algo sobrenatural, que era a presença de Jesus na vida deles? Eles estavam felizes, cheios de júbilo. E ficaram com a fé renovada. E eles viram que o evangelho que eles conheciam era a verdade, é vida, é poder de Deus. E o Senhor te convida nessa manhã para você ser uma pessoa com fé, com coração cheio de testemunho de um Deus que quer entrar na sua vida, que quer entrar na sua casa para trazer vida no caminho da morte, no caminho de Emaús. Porque quando eles voltaram para casa, eles estavam frustrados, tristes, amargurados. Mas agora eles voltaram cheios de júbilos, da presença do Senhor. Imagino eles cantando, glorificando, andando, quase que correndo, porque eles estavam voltando desanimados, mas eles voltaram correndo, porque eles tinham que compartilhar o encontro que eles tiveram com o Salvador. Aleluia! O Senhor quer fazer a diferença na sua vida. O Senhor quer ressuscitar os seus sonhos. Ele quer te levantar.
Ele quer te enviar com amor cheio de vida, para ser mais que vencedor. E eu te pergunto, você está triste hoje? Há algo que está desesperando seu coração? Abra agora o seu coração, meu irmão, minha irmã. Abra sua vida para Jesus. Abre sua empresa para Jesus. Porque a presença do Senhor traz vida e vida em abundância. Amém, queridos? Sabe, quando eu montei meu consultório, eu trabalhei em vários lugares. Tinha 3 empregos, 2 empregos, corria, trabalhava 16 horas por dia. Mas quando eu abri meu consultório, eu convidei Jesus para ser meu sócio. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Nunca mais me faltou trabalho, nunca mais me faltou paciente. O Senhor me prosperou e porque eu coloquei Ele em primeiro lugar ali. E eu louvo ao Senhor. A gente passa por problemas, tribulações, porque não somos vacinados contra os problemas, ao contrário. Né? Não existe uma vacina, existe experiência com Deus. Quando você passa um deserto, quando você passa tribulação, é porque o Senhor está te forjando o teu caráter para você crescer e avançar, para você amadurecer e dar frutos que permanecem. E eu quero dizer para você, te fazer uma pergunta nessa manhã. Em que caminho você está? Você está voltando para Emaús? Ou você está voltando para Jerusalém para contar o que o Senhor já fez na sua vida? Porque se você já teve essa experiência gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. Você está voltando para Jerusalém para contar. Você agora é boca de Deus, você agora testemunha, você agora ora pelas pessoas, você agora anuncia o Evangelho da paz. Mas se você ainda está voltando, porque tem frustração, porque a vida de Deus ainda não flui dentro da sua vida, esse é o momento. E eu quero te convidar a orar nessa manhã, entregar sua vida para o Senhor Jesus, sabe? Sai do caminho do lamento. Estamos vivendo dias difíceis. Naquela época eles viviam dias muito piores. Hoje, se a gente quer ir de um lugar para o outro, nós temos condução, carro, aviões, tudo. Não existe distância para nós. Eles eram tudo a pé. E eles saíam. E eles caminhavam dias para ouvir palavras de vida eterna que vinham da boca do Senhor Jesus. Mas hoje nós temos toda essa facilidade. Bíblia online, cultos. Tem não sei quantos centenas de pastores pregando na internet. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus, que com essa pandemia o Senhor despertou todos esses ministérios a terem grupos de oração. Nós mesmos temos um grupo lá de intercessão de oração, que já são mais de 600 dias ininterrupto, para a glória do nome de Jesus, e não vamos parar, estamos avançando, já temos outros grupos, e eu creio que Deus quer isso de nós, sabe? E eu te convido, fecha seus olhos onde você está, fecha seus olhos. Se você está voltando para Emaús, o Senhor tem palavra de vida eterna para você, o Senhor tem vida de Deus para você, o Senhor Jesus tem alegria no Espírito, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te honrar, o Senhor quer te abençoar. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome nessa manhã, Pai. Muito obrigada, Deus, pela Tua palavra. Oh Deus, eu oro para que ela venha dar frutos e frutos que permanecem no coração dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo. Que essa palavra vá onde o Senhor deseja que ouçam essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vem trabalhar nos corações, vem tirar a incredulidade, vem tirar a tristeza, vem tirar a indignação, vem tirar a frustração de não ter tido as promessas que o Senhor fez, ainda não aconteceram, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero declarar que somente a Tua graça nos basta, a Tua presença nos basta. Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, a tristeza dos meus irmãos e traz, Senhor amado, um ânimo novo, uma alegria nova na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, desperta aqueles que estão dormindo, desperta aqueles que estão com os ouvidos tapados das nossas famílias, que não querem ouvir a palavra, que não querem, Senhor amado, compartilhar
compartilhar contigo a vida deles. Em nome de Jesus, tira o individualismo de nós. Tira, Senhor amado, a autossuficiência. Em nome de Jesus, Senhor, que nós sejamos dependentes de Ti, Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos, mas temos esperança em Ti, sabemos para onde vamos, Senhor, que vamos estar na glória contigo, reinando contigo, Pai, por causa das Tuas promessas na Tua palavra, e nós cremos e tomamos posse dessas promessas para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você quiser nos conhecer, nós somos um pequeno grupo. Estamos na rua Topázio 258, aos domingos, 10 horas da manhã. Nós somos a comunidade central Mosaico e você é bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor.